todo usuário, quando entra, ele recebe um blog. Então, ele tem as notícias das comunidades, ele tem as comunidades onde eles fazem as discussões e tem os seus próprios blogs onde eles fazem os seus relatos. O próximo passo, que deve acontecer agora entre 21 e 26, nesse momento, só nós abrimos, o próprio jornal abre as comunidades. O próximo passo é os próprios usuários vão abrir as suas comunidades e, a partir daí, vão gerar conhecimento. O link que talvez o Nepô vai me perguntar nós vamos fazer um link em algum momento entre notícia e blog ou notícia e comunidade. Então, aquela notícia, por exemplo, que a gente viu do leite, aquela lista de lotes de leite, ela pode estar numa comunidade de mães preocupadas com o que estão dando para os seus filhos, por exemplo. E lá dentro nós temos pessoas indicando quais são as melhores possibilidades, como escapar disso, dá para substituir o leite por leite de soja, entende? Há uma série de formas de agregar essas pessoas em torno de um tema comum e afim a eles e produzir conhecimento ali dentro. Eu falei queria te perguntar, queria que você falasse daquela avaliação que você tem de que hoje o papel do moderador, do coordenador desses projetos comunitários não lidam mais com cada abelha e sim com a colmeia. Queria que você falasse disso. A gente falava de 1 para 1 antigamente. A gente usa o Nepomuceno, o Marcos, eles usam a metáfora da colmeia e da abelha. O que acontece agora é que não dá para a gente trabalhar com uma abelha de cada vez, porque, de novo, a gente já está num mundo. O dado que eu dei anterior foi de fevereiro, né? Ali por julho, se eu não me engano, a gente já estava em 60 mil comentários. Então, são 60 mil comentários, aproximadamente, acho que de 25 mil usuários diferentes. Era isso, não? Um pouco mais baixo? Mais alto? Um pouco mais alto? 40 mil, por aí. Então, o que acontece? Você, na verdade, você está trabalhando num sistema que funciona como uma colmeia. Agora, nessa colmeia, o conhecimento, e para onde vai o conhecimento, ele não é produzido por uma abelha única, por uma abelha rainha única, que era o papel que muitos jornalistas, ou que os jornalistas se davam antes, se entregavam antes. Ele é feito pela comunidade. Um dos grandes ganhos, dos pontos positivos que nós temos com o jornalismo participativo e com a Web 2.0 é assim: nós passamos a conhecer melhor o que é relevante para o grupo. Assim, eu estou falando de jornal, não é a experiência de todo mundo do nosso grupo. Mas, em jornal, nós temos o hábito antigo, os jornalistas mais tradicionais, os jornalistas do meio impresso, de nós sabemos o que é a notícia que o leitor quer ler. Quando você abre isso para o mundo dos leitores, nós percebemos que, na verdade, eles têm outros interesses, eles têm outros pontos de vista, há outros fatos na cidade, ou no país, ou no mundo, que são relevantes para eles e que, às vezes, passaram desapercebidos por nós, porque nós estamos muito presos na nossa redação. Então, ali, o que funciona é o enxame que vai te guiando. Ele vai te guiando para te mostrar novos caminhos, novos lugares onde ele pode pegar flores, pegar o pólen e voltar para a colmeia para produzir mais mel. É mais ou menos isso. É por isso que eu digo assim, o jornalista não vai acabar, nem o jornalismo vai acabar. O que vai acontecer é que ele vai mudar porque a forma de produzir mel dele vai mudar, porque o pólen vai vir de outras flores, e não só das flores que ele já conhecia, que eram 2 ou 3 ou 4 ou 5 fontes de notícias óbvias. Agora nós temos 50 mil fontes de notícias, porque são as fontes de todos os leitores e todos os usuários. Eu falei demais. Essas notícias que vocês recebem, né, voltando para aquele meu tema da qualidade, você recebe essa notícia do leitor. E aí, o que vocês fazem com isso? Vão lá, checam, um jornalista vai lá cobrir, como é que é? Bom, há modelos muito, muito diversos. O nosso modelo no Globo Online, ele é um modelo que, nesse caso das notícias, é mediado. O que nós fazemos? Nós fazemos uma seleção da notícia, nós fazemos a checagem da notícia e nós fazemos a edição dessa notícia. Então, assim, no caso do Eu Repórter, todo o material que vai para o ar, ele antes passou por um
um corpo de editores, de jornalistas, que fez uma avaliação, fez uma checagem, fez uma verificação e faz uma edição. Muitas vezes, como é feita essa checagem, essa edição? Nós podemos ligar porque para enviar uma notícia o leitor tem que ser cadastrado. Então, nós podemos ligar para o leitor e complementar com ele. Mas qual foi o nome da rua? Mas como é que era a placa do carro? Você lembra o que aconteceu antes ou depois? E fazemos um cruzamento também com fontes oficiais. O Corpo de Bombeiros, a Secretaria de Cultura, a Prefeitura de Nova Iguaçu. A gente vai fazendo esses diversos cruzamentos e também com o material que os próprios jornalistas profissionais já estavam produzindo. Só para dar um exemplo, quando houve aquele princípio, que eu acho que foi um exemplo que eu dei aqui da outra vez, quando houve aquele princípio de incêndio no novo terminal do Santos Dumont, a primeira informação que chegou à redação, à nossa redação, foi de leitores, e foi de leitores que fotografaram. Assim, chegou um e falou assim, tem uma fumaça e tem fogo no Santos Dumont. Quando bateu aquela informação, o que nós fizemos? Pegamos o telefone, a fogo, ligamos para o bombeiro. Os bombeiros confirmaram, falaram, tem um incêndio, não sabemos as proporções, no Terminal 2. Quando o bombeiro falou isso, nós já tínhamos 3 fotos. Em 10 minutos, nós tínhamos 10 fotos de leitores, até porque, como o Santos Dumont é numa área muito central, muita gente dos prédios próximos tinha máquina fotográfica ou celular. Então, a manchete do Globo Online, naquele momento, foi uma fotogaleria feita com as fotos dos leitores. Então, assim, por quê? Porque eles estão em todos os lugares. Nós, leitores, estamos em todos os lugares. Então, e nós somos muito mais rápidos para perceber isso do que um corpo de jornalistas que sempre vai ser limitado. Uma redação hoje tem 150, 200 repórteres, enquanto uma cidade toda pode falar e se expressar através dela. Essa é a ideia da colmeia. Quer falar, Robson? Você deu o exemplo do Oma News, e eu acho um site bem bacana. E eu tomei conhecimento desse site, Oh My News, naquele livro We the Media, que é exatamente isso. Cada um de nós é um veiculador de mídia, né? Cada um de nós é alguém que tem um conteúdo a ser veiculado por algum tipo de forma. Quando nós conversávamos lá pela manhã, falando assim, existe o leitor, o consumidor, o prosumer, ou qual é o nome que seja. A Rosa até comentou, vamos chamá-lo de interlocutor. Não, ele é um interagente. Por que não chamar simplesmente de pessoas? Afinal de contas, nós somos a mídia, nós somos pessoas que produzimos e consumimos o tempo todo. Então, a gente acaba dando vários nomes. Por exemplo, eu costumo chamá-los de usuários porque eu estudo a ergonomia. A Lois certamente chama de leitores pelo hábito do jornal impresso. Exatamente. Eu acho que o Antum quer falar alguma coisa. Só lembrar que você vê, por exemplo, o trabalho, quando ele explica o trabalho que ele fez, é o trabalho de jornalismo. Alguém oferece uma informação, você checa ela, você cruza. O que mudou aí? O que mudou aí é que você agora, essa pessoa que antes não aparecia porque ela dava informação e era o jornalista que era ativo, agora essa atividade está embutida na interface. A interface faz com que ela possa diretamente aparecer. E o jornalista passa a ter que reinventar o seu papel. Né? Tem horas que o papel dele vai ser o velho papel de cruzar a informação. Mas tem outras horas que o papel dele vai ter que ser repensado. Né? É como certas atividades da secretária que agora o software já faz. A secretária tem que fazer outra coisa ou ela desaparece. Né? A profissões desaparecem. Eram profissões que tinham alto prestígio. O cara que fazia mastro de navio, por exemplo, né? Na época das grandes descobertas, das caravelas, eram né? Profissões de alta tecnologia e alto prestígio. Hoje desapareceram. Né? Então, certas atividades elas têm que ser reinventadas, porque a mediação passou a ser embutida na interface. E, quando você embute a mediação na interface, você não precisa mais do cara que faz a mediação. Né? Antes era o repórter que fazia a mediação.